água não faz barulho aqui. Essa é a primeira coisa que surpreende. Um pântano com essa densidade, com toda a biomassa que carrega acima e abaixo da superfície, deveria ser barulhento. E é, mas de uma forma enganosa. Os sons que produz não são os que o ouvido associa ao perigo. Há sapos, há insetos, há o sussurro do vento entre os juncos quando passa uma brisa que carrega o cheiro de água parada e de vegetação em decomposição, e há silêncios que duram tempo demais para serem inocentes. Depois, algo se mexe lá embaixo. Não há onda, não há respingo. Apenas um deslocamento na superfície, a leve perturbação de algo que se move com mais cuidado do que se esperaria pelo seu tamanho. A água volta a ficar lisa, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo que está lá embaixo soubesse exatamente o que está fazendo. Tem 4 metros, pesa mais de 300 quilos e leva 200 milhões de anos aperfeiçoando essa técnica. O crocodilo do Nilo acaba de entrar na lagoa onde um grupo de impalas veio beber ao amanhecer. Os impalas estão a 15 metros, o crocodilo está a 6. A distância vai encurtando centímetro a centímetro, sem que nenhum dos impalas tenha levantado a cabeça até agora. O ataque, quando acontece, dura menos de 1 segundo. A mandíbula se fecha sobre a pata dianteira do impala mais próximo, com uma força que os pesquisadores mediram em quase 2.000 quilos por centímetro quadrado, suficiente para quebrar o fêmur de um boi adulto com o mesmo esforço com que se fecha a mão. O impala entra na água antes que o resto do grupo termine de reagir. A água, que há pouco era um espelho, se transforma por 30 segundos em algo completamente diferente. Depois, volta à calma. Os sapos continuam cantando. Bem-vindos ao pântano, ao brejo, ao lugar onde a terra e a água há milhões de anos não conseguem chegar a um acordo sobre onde uma termina e a outra começa, e onde essa ambiguidade produziu algumas das estratégias de sobrevivência mais sofisticadas e mais estranhas que a evolução já gerou em qualquer ecossistema do planeta. A pergunta que este lugar levanta não é quem mata quem. Essa resposta está visível na superfície da água em qualquer amanhecer. A pergunta é como um ecossistema construído sobre a lama, a estagnação e a decomposição pode ser, ao mesmo tempo, um dos mais produtivos e um dos mais letais da Terra. Os pântanos e brejos cobrem aproximadamente 6% da superfície terrestre do planeta. Produzem 40% de toda a biodiversidade conhecida dos ecossistemas de água doce. Filtram a água que bebemos, regulam enchentes, armazenam carbono em taxas que as florestas tropicais nem sempre igualam, e abrigam uma concentração de predadores por quilômetro quadrado que nenhum habitat terrestre supera. Tudo no pântano gira em torno de uma característica que o define acima de qualquer outra: a interface, o limite entre a água e a terra, entre a superfície e a profundidade, entre a luz e a escuridão. Essa interface é onde acontece quase tudo o que importa, e os animais que melhor a dominam são os que mandam. O crocodilo do Nilo domina essa interface melhor do que ninguém. Para entender o que o crocodilo faz, é preciso começar pelo que ele parece ser. Parece um réptil grande e desajeitado, uma criatura do Mesozoico que sobreviveu por inércia enquanto os dinossauros desapareciam. Essa percepção está errada em quase todos os detalhes. O crocodilo é um animal de metabolismo ajustável que consegue reduzir seu consumo energético a uma fração mínima durante semanas e acelerá-lo até níveis de mamífero quando a situação exige. Pode permanecer completamente imóvel durante horas em uma posição que qualquer músculo humano abandonaria em minutos, e fazer isso sem acumular fadiga. Seus olhos, ouvidos e narinas ficam na linha superior do crânio, o que lhe permite ficar praticamente submerso enquanto mantém todos os sentidos ativos acima da superfície. O sistema mais fascinante que possui é o que os pesquisadores chamam de órgãos sensoriais tegumentares, pequenos poros distribuídos por toda a mandíbula que detectam variações de pressão na água da ordem de milésimos de milímetro. O crocodilo detecta a onda que uma presa produz ao se mover na água antes de vê-la ou ouvi-la. Na escuridão total, consegue localizar um peixe pequeno a vários metros de distância apenas pela perturbação que ele causa ao nadar. 200 milhões de anos, aperfeiçoando essa sensibilidade, produzem algo que não é instinto,
no sentido que normalmente damos a essa palavra. Os estudos de comportamento do crocodilo mostram que ele aprende, que lembra rotas, horários de suas presas, características individuais dos lugares onde caça. Já foram documentados crocodilos que esperam durante dias no mesmo ponto de um val porque aprenderam, em temporadas anteriores, que os gnus atravessam por ali naquela época do ano. Um réptil que tem agenda de caça. A caça em si é uma demonstração de física aplicada. O crocodilo não tem a velocidade sustentada de uma chita, nem a força bruta de um elefante. O que ele tem é o aproveitamento de um ambiente que domina melhor do que a presa. A água desacelera os mamíferos terrestres e os torna vulneráveis na mesma proporção em que torna o crocodilo mais rápido e mais preciso. O terreno é a sua vantagem, não o seu corpo. Quando a presa está dentro da água, o crocodilo executa o giro da morte, uma rotação sobre seu próprio eixo longitudinal que aplica torque sobre o tecido preso pela mandíbula. O tecido se rompe, não pela força da mordida, mas pela física da alavanca. Com presas grandes, vários crocodilos podem girar em direções opostas simultaneamente, desmembrando a carcaça com uma eficiência que não tem nada de caótico. É coordenação, é técnica, aprendida, transmitida, repetida. Os rios e pântanos da África subsaariana, do sul da Ásia, da Austrália e das Américas têm diferentes espécies de crocodilianos. O crocodilo do Nilo na África, o crocodilo de água salgada no Sudeste Asiático e na Austrália, o jacaré na América do Sul, o gavial nos rios do subcontinente indiano com seu focinho longo e estreito, adaptado à pesca. Ecossistemas diferentes, latitudes diferentes, presas diferentes. Mas a mesma solução fundamental: dominar a interface entre a água e a terra, e usar essa posição para controlar o acesso de tudo o mais ao recurso que mais precisa: a água. No pântano africano, o acesso à água é a moeda da sobrevivência. Os herbívoros precisam beber, as aves precisam nidificar perto da margem, os peixes precisam respirar perto da superfície. Cada um desses momentos de necessidade é uma janela de vulnerabilidade. E o crocodilo teve 200 milhões de anos para identificar essas janelas e se posicionar diante delas. Mas o crocodilo não é o único que aprendeu a usar a interface. A poucos metros do ponto onde o crocodilo completou sua caçada esta manhã, algo emerge lentamente do fundo do pântano. Não faz barulho, quase não produz bolhas. É um peixe, mas um peixe que não nada exatamente como os peixes. Avança com movimentos ondulatórios lentos, quase preguiçosos, e quando chega à margem, faz algo que os peixes não fazem. Apoia as nadadeiras peitorais na lama e se arrasta para fora da água. O peixe pulmonado está na Terra há 380 milhões de anos. Surgiu antes que os primeiros tetrápodes conquistassem a terra firme, e é, na verdade, o grupo animal do qual descendem todos os vertebrados terrestres, incluindo os mamíferos, incluindo os seres humanos. A conexão evolutiva é tão direta que os biólogos moleculares que comparam o genoma do peixe pulmonado com o humano encontram semelhanças que, em termos de biologia da conservação, são desconcertantes. Há regiões do DNA do peixe pulmonado mais parecidas com o DNA humano do que com o de qualquer outro peixe. O fato de esse animal continuar aqui, nos pântanos da África Central, da América do Sul e da Austrália, fazendo essencialmente o mesmo que fazia há 300 milhões de anos, é um dos exemplos mais claros de que a evolução não tem direção. Não existe progresso rumo à complexidade. Não existe uma escada. Existem soluções que funcionam e que por isso se mantêm. A solução do peixe pulmonado é ter pulmões. 2 pulmões, no caso das espécies africanas e sul-americanas, que lhe permitem respirar ar atmosférico diretamente. No pântano africano, onde a concentração de oxigênio dissolvido na água pode cair a níveis que sufocam a maioria dos outros peixes durante a estação seca, o peixe pulmonado simplesmente sobe à superfície para respirar. Quando o pântano seca por completo, o peixe pulmonado escava uma câmara na lama úmida, segrega uma camada de muco que impermeabiliza as paredes e entra em um estado de torpor que pode durar até 4 anos. 4 anos sem comer, sem beber, sem se mover, com o metabolismo reduzido ao ponto mínimo que mantém as funções vitais. Quando a água volta, a lama se dissolve e o peixe pulmonado emerge,
e começa a comer exatamente como se o tempo não tivesse passado. Se alguém tivesse projetado um animal para sobreviver em um ecossistema tão imprevisível quanto o pântano africano, provavelmente teria chegado a algo parecido. A seleção natural chegou a essa solução 380 milhões de anos antes que existisse alguém capaz de projetar qualquer coisa. O pântano não produz apenas predadores grandes e sobreviventes extremos, produz também algo que, à primeira vista, parece o oposto: especializações tão precisas, tão dedicadas a um único nicho, que o animal que as carrega parece frágil comparado ao crocodilo ou ao peixe pulmonado. Mas essa aparência é enganosa. Em um ecossistema onde os recursos estão concentrados e os concorrentes são muitos, a especialização extrema pode ser tão eficaz quanto a generalidade. A garça real caça na margem, com uma técnica que fascina observadores de aves há séculos. Fica completamente imóvel, às vezes durante 20 ou 30 minutos seguidos, com o pescoço recolhido sobre o corpo e os olhos fixos na faixa de água à sua frente. Quando um peixe passa dentro do raio de ação do bico, a cabeça dispara para a frente em um movimento que os estudos de alta velocidade mostram durar menos de 0,2 de segundo. A taxa de sucesso ultrapassa 80% em condições ideais. A garça não é o predador mais letal do pântano, mas, em eficiência calórica por unidade de esforço, é difícil encontrar algo que a supere. A imobilidade tem um custo metabólico muito baixo. A espera não gasta energia. O movimento final é curto e preciso. O peixe, uma vez capturado pelo bico, é reorientado com um movimento de cabeça para ser engolido na direção correta, sempre de cabeça, para que as escamas não raspem a garganta ao descer. Décadas de caça, de observação, de ajuste. Todo esse aprendizado não está no cérebro da garça da mesma forma que estaria no cérebro de um mamífero. Está inscrito no comportamento como uma série de rotinas executadas com uma precisão que nenhum aprendizado consciente conseguiria igualar naquela fração de segundo. O cérebro decide quando agir. O corpo executa sozinho. A outra criatura no pântano que levou a especialização na caça a um extremo que o olho humano tem dificuldade de processar. A aranha pescadora, que vive exatamente na interface entre a água e o ar sobre a superfície dos pântanos da Europa, Ásia e América, não tece teia. Ela se assenta sobre a película superficial da água, com as patas estendidas, usando a tensão superficial como plataforma, e detecta as vibrações que insetos e peixes pequenos produzem ao se mover embaixo ou sobre essa superfície. Quando localiza uma presa ao seu alcance, mergulha ativamente na água, nada até a presa e a captura com as quelíceras. Uma aranha que pesca, um artrópode que usa a física da tensão superficial para caçar vertebrados. Em termos de distância entre o plano corporal original do grupo e o que esse animal faz com ele, é difícil encontrar um exemplo mais extremo em qualquer ecossistema. O veneno que injeta é uma neurotoxina que imobiliza a presa em segundos e inicia a digestão externa antes mesmo de a aranha começar a consumir os tecidos. A aranha pescadora não tem mandíbulas para mastigar. Tem uma cápsula oral que suga os tecidos previamente liquefeitos pelas enzimas do veneno. O que parece um predador comendo um peixe é, na verdade, um predador que injeta um laboratório químico em miniatura dentro da presa e depois extrai o resultado. O pântano produz essas soluções porque as exige. Um ecossistema de alta produtividade e alta densidade de concorrentes seleciona dois tipos de estratégias: a generalista, capaz de explorar qualquer recurso disponível, e a especialista, que explora um recurso específico melhor do que ninguém. O crocodilo é o primeiro tipo, a garça e a aranha pescadora são o segundo, e entre esses dois extremos há um espectro de variações que preenche cada interstício disponível do ecossistema. As aves que nidificam em colônias sobre as árvores do pântano africano produzem um dos espetáculos mais densos de biomassa aviária que existem no continente. A garça real, a colhereiro, o ibis, o pelicano, o corvo marinho, cada espécie explora um setor ligeiramente diferente do mesmo recurso básico. A garça caça em águas rasas perto da margem. O pelicano pesca na superfície em águas mais abertas, usando sua bolsa gular como rede. O corvo marinho mergulha ativamente a vários metros de profundidade, perseguindo peixes individuais.
O íbis usa o bico curvo para sondar a lama macia em busca de invertebrados que as outras aves não alcançam. 4 espécies, 4 técnicas, 4 setores do mesmo pântano, 0 concorrência direta. A distribuição dos nichos no pântano africano é resultado de milhões de anos de exclusão competitiva. As espécies que tentavam usar o mesmo recurso da mesma forma ou desapareceram ou se diferenciaram até ocupar espaços que não se sobrepunham. O que vemos hoje é o equilíbrio que sobreviveu. Mas esse equilíbrio não é estático, e há um animal no pântano que o altera de formas que os pesquisadores ainda estão quantificando. O hipopótamo. 4 toneladas, 1,5 metro de altura. Dentes que, nos machos adultos, podem ultrapassar 40 centímetros. E a reputação, bem merecida, de ser o animal que mais causa mortes humanas na África subsaariana todos os anos, superando o crocodilo, o elefante e o búfalo nas estatísticas dos serviços médicos da região. A reputação do hipopótamo como animal perigoso contrasta com sua aparência, um herbívoro enorme e um tanto desajeitado, com o corpo projetado para flutuar, que passa o dia submerso até as orelhas na água e sai para comer capim à noite. Mas o hipopótamo é territorial na água, com uma intensidade que os etólogos descrevem como extrema, até mesmo para os padrões dos grandes mamíferos. Os machos defendem seus setores do rio ou do pântano com ataques sem aviso prévio nem escala de intensidade. Vão de 0 ao ataque máximo em décimos de segundo, e sua velocidade fora da água, que pode chegar a 30 km por hora em distâncias curtas, desorienta quem os supõe lentos. A mordida de um hipopótamo adulto aplica uma força de entre 2.000 e 2.500 libras por polegada quadrada, o suficiente para partir uma canoa de madeira ao meio. Mas o hipopótamo não é apenas um predador de ameaças. No pântano, ele é algo mais importante e mais difícil de enxergar. É um motor do ecossistema. O hipopótamo passa o dia na água e a noite em terra comendo capim. Isso significa que, todos os dias, ele transporta uma quantidade substancial de nutrientes terrestres para o ecossistema aquático, em forma de urina e fezes depositadas na água. Estudos nos grandes pântanos da África Oriental calcularam que um hipopótamo individual pode depositar entre 150 e 200 quilos de matéria orgânica na água por dia. Numa lagoa com 50 hipopótamos, isso equivale a despejar na água uma quantidade de nutrientes que muda a química do sistema. Esse aporte de nutrientes alimenta o plâncton alimenta os peixes pequenos alimentam as aves, e as aves dispersam sementes que fertilizam as margens, onde crescem as plantas, das quais o hipopótamo voltará a comer naquela noite. O ciclo de nutrientes do pântano africano passa, em proporção significativa, pelo corpo do hipopótamo. Retirar o hipopótamo desse ciclo tem consequências que os pesquisadores conseguiram observar em lagoas onde as populações foram caçadas até a extinção local. Nessas lagoas, a produtividade pesqueira cai, a diversidade de aves aquáticas se reduz, a vegetação ribeirinha muda de composição. O pântano não desaparece, mas passa a funcionar de outra forma, com menos energia circulando e com cadeias tróficas mais curtas e mais vulneráveis. Nenhum ecossistema é simplesmente a soma de suas partes visíveis. Os hipopótamos foram vistos, por muito tempo, apenas como predadores ou ameaças. Seu papel como engenheiros da produtividade aquática era invisível porque acontece debaixo d'água, à noite, sem nenhum espetáculo. A produtividade do pântano que o hipopótamo alimenta com seus dejetos chega também a um dos predadores mais eficazes e menos estudados do ecossistema: o lúcio do norte nos pântanos europeus, o peixe-tigre no Congo, a piranha no Pantanal sul-americano. Predadores piscívoros que não têm o tamanho do crocodilo nem a visibilidade da garça, mas que estruturam as populações de peixes do pântano de cima a baixo. A piranha merece uma nota especial por ser um dos animais com maior distância entre reputação e realidade em qualquer ecossistema aquático. A reputação da piranha, construída ao longo de décadas por relatos de viajantes, filmes e reportagens, descreve um animal que ataca em cardume qualquer coisa que entre na água e a reduz a esqueleto em minutos.
Essa descrição não corresponde ao que os pesquisadores que trabalharam no Pantanal e nos rios amazônicos documentam. As piranhas são onívoras oportunistas que comem principalmente peixes, frutos que caem na água, insetos e carniça. Os ataques em grupo a vertebrados grandes são raros e ocorrem principalmente em condições específicas. Águas muito baixas na estação seca, onde as piranhas ficam concentradas e a competição por alimento é extrema, ou quando há sangue na água que dispara o comportamento de alimentação coletiva. Os pesquisadores que trabalham no Pantanal durante a estação chuvosa nadam regularmente em águas com piranhas sem incidentes. Os indígenas amazônicos atravessam rios com piranhas diariamente. A reputação do animal está tão inflada em relação ao seu comportamento real que se tornou um caso de estudo em ecologia comportamental sobre como os vieses de observação e os incentivos narrativos deformam a percepção pública de uma espécie. O que a piranha realmente faz, e faz com notável eficiência, é decompor carcaças. No Pantanal, onde animais grandes morrem regularmente, as piranhas limpam os restos com uma velocidade que recicla os nutrientes da carcaça de volta à água em horas, em vez de dias. Fazem parte do sistema de decomposição aquática junto com as bactérias, os fungos e os invertebrados de fundo. Um serviço que o ecossistema precisa e que a reputação do animal tem obscurecido completamente. Os pântanos da América do Sul têm ainda um predador que muitos observadores nunca chegam a ver, mesmo olhando diretamente para a água: a sucuri verde. A sucuri é o réptil mais pesado do mundo. Os exemplares grandes, que podem ultrapassar 8 metros de comprimento e 200 quilos de peso, movem-se na água com uma fluidez que contradiz sua massa. Em terra são lentos, desajeitadamente lentos. Na água, são outra coisa. O corpo ondulante se impulsiona com uma eficiência hidrodinâmica que permite à sucuri atingir velocidades suficientes para interceptar jacarés jovens, capivaras, cervos do Pantanal e aves aquáticas. A técnica de caça é a constrição, não o veneno. A sucuri prende a presa com os dentes, curvados para trás para impedir que ela recue, e enrola o corpo em torno dela em frações de segundo. A pressão exercida por cada contração muscular impede que a presa expanda o peito para inspirar. A morte é por asfixia, e acontece mais rápido do que a maioria dos observadores espera. Estudos de fisiologia mostram que a pressão exercida por uma sucuri grande pode interromper a circulação, além de impedir a respiração. Depois de matar a presa, a sucuri a engole inteira, sempre pela cabeça. Com presas grandes, esse processo pode durar várias horas. Uma sucuri que acabou de comer uma capivara adulta tem no corpo uma protuberância visível que pode representar metade de sua massa corporal. Nas semanas seguintes, enquanto digere, a sucuri reduz drasticamente sua atividade e sua exposição. É o momento de maior vulnerabilidade, e a sucuri o gerencia exatamente como faria um predador que entende suas próprias limitações. O Pantanal sul-americano, que com seus 170 mil quilômetros quadrados é o maior pantanal tropical do mundo, tem uma concentração de sucuris por quilômetro quadrado que supera a de qualquer outro habitat conhecido. Durante a estação chuvosa, quando a água cobre vastas extensões de planície, as sucuris se distribuem pelo sistema, seguindo suas presas. Durante a estação seca, quando a água recua para os leitos permanentes, as sucuris se concentram nesses pontos junto com o restante da fauna do pântano. Essa concentração na estação seca produz alguns dos encontros mais densos entre predadores e presas que existem em qualquer ecossistema do mundo. A água, que na estação chuvosa era um recurso distribuído que diluía tanto predadores quanto presas, se transforma num funil. Todos bebem nos mesmos pontos, todos caçam nos mesmos canais. A densidade de interações sobe a níveis que na estação chuvosa seriam impossíveis. Os jacarés, que competem com a sucuri pelos mesmos recursos no mesmo espaço, resolvem a competição por meio da partição do nicho por tamanho. Os jacarés grandes caçam presas que a sucuri tem mais dificuldade de manejar, e a sucuri caça na faixa de tamanho que os jacarés grandes não perseguem com eficiência. A partição não é negociada nem projetada. É o resultado de que as estratégias que geram conflito direto frequente são menos rentáveis do que as que geram pouco conflito. O pântano europeu, mais frio, mais sazonal,
menos produtivo em termos de biomassa do que o Pantanal ou os pântanos da África subsaariana, produz, ainda assim, uma fauna especializada cuja sofisticação não fica nada a dever. Os brejos da Europa Ocidental, os marismas de Doniana no sudoeste ibérico, as planícies de inundação do Danúbio na Europa Central, as turfeiras da Irlanda e da Escócia, são ecossistemas que há séculos vêm sendo drenados, secados e transformados em terra agrícola. A Europa perdeu mais de 60% de seus brejos nos últimos 100 anos. O que resta são fragmentos do que foi um sistema contínuo, que cobria extensões hoje difíceis de imaginar. Nesses fragmentos, a lontra europeia sobreviveu a um século de perseguição por sua pele e de degradação de seu habitat. A lontra precisa de água limpa, com peixes em quantidade suficiente para sustentar um metabolismo que exige comer entre 15% e 20% do seu peso corporal por dia. É uma exigência enorme para um mamífero do seu tamanho, e explica por que a lontra é sensível à poluição. Num rio com pouca pesca, ela simplesmente não consegue comer o suficiente. A recuperação das populações de lontra na Europa Ocidental nas últimas décadas, depois que as regulamentações sobre pesticidas organoclorados melhoraram a qualidade da água dos rios, é um dos casos de recuperação mais documentados na história da conservação europeia. A lontra estava localmente extinta na maioria dos rios do centro e do norte da Europa nos anos 70 e 80. Hoje, está presente em rios onde não era registrada havia décadas. Seu retorno não é apenas uma boa notícia para a lontra. A lontra regula as populações de peixes que consome, favorecendo as estruturas de idade e tamanho que mantêm as populações saudáveis. Ela revolve os canais do fundo com sua atividade de mergulho e suas tocas nas margens, criando habitat para invertebrados. Transporta nutrientes entre o sistema aquático e o terrestre quando deixa excrementos em terra ou quando morre fora da água. Os pântanos, os rios e os brejos de qualquer latitude compartilham uma propriedade que os torna, ao mesmo tempo, resilientes e frágeis. São sistemas conectados. A água que entra numa ponta sai pela outra, levando consigo tudo o que acumulou no trajeto: nutrientes, sedimentos, contaminantes, sementes, larvas. O que acontece na bacia alta do sistema afeta o que acontece na bacia baixa, com um atraso que pode ser de dias ou de décadas, dependendo da natureza do impacto. Essa conectividade é o que torna o pântano produtivo. O fluxo de matéria e energia entre diferentes pontos do sistema gera gradientes que a vida aproveita. Um remanso com nutrientes concentrados alimenta mais plâncton do que águas abertas sem aporte. Uma margem com mais matéria orgânica tem mais invertebrados do que uma margem limpa. Cada irregularidade do sistema é uma oportunidade. E é também o que o torna vulnerável. Um contaminante que entra no sistema não fica onde caiu, se dispersa, acumula, se concentra nos tecidos dos organismos no final da cadeia alimentar, os grandes predadores, que têm mais exposição acumulada do que qualquer outro nível trófico. É o fenômeno que os toxicologistas chamam de biomagnificação, e que explicou o colapso das populações de aves de rapina e de lontras europeias nos anos 60, quando pesticidas organoclorados como o DDT se dispersaram pelos sistemas fluviais. Os brejos do mundo estão sob uma pressão sem precedentes na história geológica recente. A drenagem para a agricultura, a poluição por nutrientes dos fertilizantes que provocam eutrofização e eliminam o oxigênio da água, a captação excessiva de água para irrigação e consumo urbano, a introdução de espécies invasoras que reorganizam as cadeias tróficas e a mudança no regime de chuvas que o aquecimento global vem provocando. Cada uma dessas pressões, isoladamente, tem impactos que os estudos conseguiram documentar e quantificar. Em combinação, seus efeitos são muito mais difíceis de prever e de reverter. O pântano africano onde o crocodilo caçou esta manhã está nesse estado, ou num estado muito semelhante, desde antes de existir qualquer humano capaz de observá-lo. O Pantanal sul-americano vem gerando biomassa de forma contínua desde que as condições climáticas do Pleistoceno o moldaram em algo parecido com sua forma atual. A produção desses sistemas ao longo de escalas de tempo geológicas criou os solos, as cadeias tróficas, as interações e os equilíbrios que hoje observamos. Romper esses equilíbrios é relativamente fácil e relativamente rápido. Reconstruí-los, quando é possível,
leva o tempo que a natureza precisa, que não se mede em ciclos eleitorais. Esta manhã, quando a superfície do pântano voltou a ficar lisa depois da caçada do crocodilo, os impalas que sobreviveram se afastaram da margem por um tempo, alguns minutos. Depois voltaram. Precisam beber. Não têm escolha. O pântano é o único ponto de água em quilômetros, e a necessidade de beber pesa mais do que o medo, sempre. Os impalas voltaram com os sentidos em alerta máximo, com o pescoço mais erguido, com as orelhas girando em todas as direções, naquele estado de vigilância que qualquer pessoa que já tenha observado herbívoros na presença de predadores reconhece imediatamente, o corpo que quer estar em dois lugares ao mesmo tempo. O crocodilo, alguns metros abaixo, na água escura, ainda digeria. Os sapos continuavam cantando. O pântano continuou sendo o que o pântano sempre foi. O lugar onde a vida se acumula até não caber mais, onde a morte é o preço da produtividade e onde o limite entre a água e a terra leva 200 milhões de anos sem se resolver a favor de nenhum dos dois. A conectividade do pântano não é apenas hidrológica, é também genética. Os brejos funcionam como corredores que permitem às espécies se dispersar entre populações separadas por territórios secos ou transformados. Uma lontra que nasce num rio da bacia alta pode, se o corredor fluvial estiver intacto, chegar a uma lagoa na bacia baixa a centenas de quilômetros de onde nasceu. Uma garça real jovem, que não consegue se estabelecer na colônia de reprodução onde nasceu, pode seguir o rio abaixo até encontrar uma lagoa com menos concorrência. Essa conectividade genética entre populações separadas é o que mantém a diversidade genética das espécies do pântano e o que permite que as populações locais que sofrem um colapso sejam recolonizadas a partir de populações vizinhas. Quando o corredor se fragmenta, quando há uma represa que interrompe o fluxo ou um trecho de rio contaminado que as lontras não atravessam, cada fragmento de população fica isolado. E as populações pequenas e isoladas têm dinâmicas de endogamia e de vulnerabilidade a eventos aleatórios que as tornam muito mais propensas à extinção local. O pântano é uma rede, e as redes têm uma propriedade conhecida desde a teoria dos grafos. São mais resilientes quando estão densamente conectadas e se tornam frágeis de forma não linear quando nós ou conexões são eliminados. A 10ª represa não causa 10% do dano da primeira. Pode causar 90% do dano total, se acabar sendo o nó que conectava duas partes da rede que, de outra forma, ficam isoladas. Essa não linearidade é o que torna tão difícil gerenciar os impactos sobre os sistemas de brejos. Os primeiros impactos parecem administráveis. O sistema absorve, as populações se adaptam, os corredores que restam continuam funcionando. E então, sem um aviso claro e sem um limiar óbvio, o sistema cruza um ponto de inflexão e a degradação se acelera de uma forma que nenhum modelo previu com exatidão. Os pântanos do sul da Espanha, os do Mediterrâneo Oriental, os da Índia monsônica, os dos grandes lagos africanos, todos já mostraram, em diferentes momentos das últimas décadas, esse padrão de resistência seguida de colapso súbito que os ecólogos chamam de transição de regime. O sistema passa de um estado estável para outro estado estável diferente, e o novo estado estável é invariavelmente menos produtivo, menos diverso e menos capaz de fornecer os serviços que o estado anterior fornecia. Voltar ao estado original depois de uma transição de regime, quando é possível, exige reduzir as pressões a níveis bem abaixo do limiar que desencadeou o colapso. O sistema tem esterese. O caminho de volta não é o mesmo que o caminho de ida. Essa assimetria é o que faz da prevenção sempre uma opção mais barata e mais eficaz do que a restauração. Nos pântanos, onde a gestão ativa conseguiu reduzir as pressões a tempo, a recuperação pode ser espetacular. Os brejos de Doñana, no sudoeste ibérico, parcialmente protegidos desde os anos 60, têm hoje populações de aves aquáticas que, no inverno, ultrapassam 500 mil indivíduos de dezenas de espécies diferentes. As populações de peixes na reserva recuperaram estruturas etárias que indicam uma comunidade com predadores funcionais e recrutamento estável. O lince ibérico, que quase desapareceu como espécie no início do século, se reproduz nas áreas de matagal que margeiam os brejos, e suas populações estão em crescimento sustentado há mais de uma década.
Doñana também é um exemplo das tensões que a conservação de brejos produz. Está cercada por terra agrícola que extrai água do aquífero subterrâneo que alimenta parte dos brejos. É afetada pela poluição dos rios que chegam de zonas agrícolas e industriais rio acima. Recebe visitas de milhões de turistas por ano, que geram a receita que financia a gestão, mas que também produzem pressão sobre o ecossistema. Não existe pântano protegido no mundo que não tenha alguma variante dessa tensão. A proteção formal, o perímetro do parque no mapa, não é a mesma coisa que a proteção real do sistema, que exige gerenciar o que acontece em toda a bacia hidrográfica, o que, na maioria dos casos, está fora do perímetro do parque. E de volta ao amanhecer de hoje, no pântano africano onde começamos. O crocodilo que caçou esta manhã carrega no corpo os isótopos de carbono e nitrogênio de uma dúzia de ecossistemas diferentes. O rio onde nasceu, as lagoas pelas quais passou em suas décadas de vida, os animais que comeu, que por sua vez, comeram plantas que cresceram em solos fertilizados pelas dejeções do hipopótamo. O corpo do crocodilo é uma biblioteca química de tudo que já comeu, de todos os lugares por onde passou, de todos os ciclos dos quais fez parte. Quando o crocodilo morrer, essa biblioteca vai se dissolver de volta ao sistema. Os nutrientes de seu corpo alimentarão os organismos do fundo, que alimentarão os peixes, que alimentarão as garças que sobrevoam a lagoa todas as tardes. O crocodilo não saberá que sua morte é também uma forma de alimentar o pântano, mas o pântano vai saber, no único sentido em que um ecossistema sabe, vai incorporá-lo, processá-lo, reaproveitá-lo. Os pântanos do mundo fazem isso há centenas de milhões de anos. Sobreviveram a extinções em massa, a glaciações, a mudanças climáticas de magnitude que fazem o que está acontecendo agora parecer modesto na escala geológica, mas que, na escala humana, é mais rápido do que qualquer mudança comparável de que tenhamos registro. Se vão sobreviver ao que está por vir, depende, em parte, de fatores que nenhum ecólogo pode controlar: a velocidade do aquecimento, o ritmo em que as emissões de carbono se estabilizam, os padrões de chuva que vão determinar se há água suficiente para manter os brejos funcionais. E depende também de decisões que podem sim ser tomadas: quais brejos são protegidos, quanta água se deixa nos rios antes de desviá-la, quais corredores permanecem conectados, quais pressões são reduzidas antes de o sistema cruzar um limiar sem volta. O crocodilo desta manhã tem 200 milhões de anos de experiência em sobreviver ao que vier. O peixe pulmonado tem quase o dobro disso. Nenhum dos dois tem a capacidade de fazer o que nós podemos fazer: mudar ativamente as condições do sistema em que vivem. O pântano espera. A água escura não faz barulho. Os sapos continuam cantando em algum ponto entre os juncos. E em algum lugar sob essa superfície lisa e sem marcas, algo se move com mais cuidado do que se esperaria pelo seu tamanho. O pântano sempre foi assim. A pergunta é se continuará sendo.